A exposição 40 anos é uma espécie de convite ao público a uma imersão na história do Vídeo Brasil. É como se fosse uma espécie de ponto de partida para acessar um arquivo. É um primeiro encaminhamento. Ao contrário de um objeto pronto e inteiro, como se fosse uma memória inteira, é um trajeto que as pessoas vão interagir e, a partir daí, construir uma memória. A gente foi norteado pelo Ali Salomão, que dá o título à Bienal Sesc Vídeo Brasil. A memória é uma ilha de edição. Então, a gente pensou em vários tipos de ilhas de edição dessa memória. Um ponto de partida é essa linha do tempo, que está nas paredes. São frames de filmes que a gente considerou relevantes por razões políticas ou estéticas ao longo dessa trajetória do Vídeo Brasil. A linha é como se fosse uma ilha de edição gráfica. Eu acho bem interessante porque a ideia de performatividade do acervo, que é uma ideia que vem de uma teórica que se chama Simon Osthoff, é que esses acervos possam ser ativados por relações do público interativas e interpessoais para que o acervo ganhe cada vez novas formas. Então aqui é um lugar para as pessoas entrarem em contato desde a linha de imagens e a partir daí construindo seus próprios trajetos. 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos eleger o presidente do Brasil! Então é uma exposição que requer tempo de fruição, porque ela tem camadas e camadas de histórias, camadas e camadas de provocações e traz um entendimento sobre essa história na prática, mas com um olhar contemporâneo extremamente importante para entender toda essa trajetória. A exposição é dividida em 4 períodos e os filmes dessas 4 épocas são exibidos na sequência em que eles aparecem na linha, nessas TV Cubo aqui do lado. Então, os pontos de acesso principais são as TVs Cubos. Depois tem um programa de vídeo e poesia na tela LED. Depois tem 15 programas da videoteca. São temas que aparecem fortemente na história do Vídeo Brasil. Então tem um programa de performance, um programa de documentário. Um programa só da TV Viva, foi um movimento importante de TV comunitária no Recife, no início, nos primórdios do vídeo, nos anos 80. E depois por regiões geográficas. Ficou famosa por andar no cavalo branco pelas noites por pan. Ficou famosa por andar no cavalo branco pelas noites por pan. Toda nua, toda nua, toda nua, toda nua. Uma primeira fase é tipo 83 a 90. É a chegada do vídeo. Socialmente e politicamente, o Brasil estava no fim da ditadura militar, bem num momento de transição entre a ditadura e a abertura política, e o vídeo aparece justo nessa hora. Nessa fase é caracterizado por um desejo de apropriar da televisão. O primeiro Vídeo Brasil, quem ganhou foi o Zé Celso, com um documentário que se chama Caderneta de Campo. Uma vez a gente entrevistou o Zé Celso e perguntou para ele, e ele falou assim, a gente estava fissurado com a câmera de vídeo porque a gente queria fazer o Big Brother, mas a gente queria fazer o Big Brother dos brother. Tinha uma tensão enorme já entre a coisa da videoarte e a televisão, o documentário, a reportagem, TVs independentes. Era uma época efervescente que a questão da televisão aparecia com muita força. Eu vou cantar o hino. Vai. Os gritos de mato. Vamos lá, eu corro, modesto barulho. Quem vai ver a rua quente?
Antes era no Museu da Imagem do Som, um espaço teatral, um cinema, mas não era exatamente um espaço expositivo, era um híbrido, um grande híbrido, onde acontecia todo tipo de experimentação, inclusive de instalações e performances, mas de uma forma pré-teórica. O vídeo se relacionava muito bem com as artes visuais. O diálogo com o espaço de galeria, de cubo branco, era profícuo, era o grande lugar a ser investigado. Então, quando eu vi que eu precisava trazer referências para cá, para os próprios artistas se nutrirem, ter essa troca e abrir uma perspectiva de um futuro para o vídeo, eu teria que procurar uma instituição que pudesse ser sensível a isso. Essa instituição foi o SESC, essa pessoa foi o Danilo de Miranda. O Danilo teve um papel definidor para o Vídeo Brasil. Então, o Vídeo Brasil tem a ver com o quê? Tem a ver com linguagem nova, tem a ver com imaginário, tem a ver com as coisas que estão na cabeça, rolando na cabeça das pessoas e se transformam em realidade, se transformam em fato aonde? Na tela. Essa coisa do imaginário é fundamental para o crescimento das pessoas. Esse período 91 a 2000, a gente colocou o nome de paisagens imersivas. E realidade virtual, e realidade quando virtual. chega a internet. É a hora que chega a internet e o Vídeo Brasil abarca, né? Por outro lado, é muito interessante porque chegam as tecnologias de projeção. Então, também, chega o Bill Viola mostrando essas instalações imersivas. O Éder Santos tem Desert is in My Mind, enfim, tem toda essa espacialização em várias direções. Lígia finge, fingers, ser digital. Dedadila, grifo, links. Assim, mãe felina com filha meu peito. Na fase seguinte, né, terceira fase, o Ali vem para a comissão de seleção, né, trabalhar com a gente, que foi a definição do 14º festival, que foi um festival dedicado aos libaneses, né? Então a gente pensa que nessa fase é o momento que tem uma espécie de virada na geopolítica, porque tinha acabado de rolar o 11 de setembro, qualquer pessoa do Oriente Médio já era vista como um terrorista, e o que aconteceu é que na edição seguinte a gente respondeu a isso. Bom, a Solange com o Ali, o Éder Santos e o Carlos Nader fazem uma viagem até o Líbano, sobretudo por uma conexão com o Akram Zaatari. E a partir daí essa exposição é construída um pouco com essa curadora que é a Cristine Tomé. Essa década fica marcada por uma virada política, né? Bom, o Ali era o intelectual que era, ele era um leitor e um fã do Eduardo Said, e que me apresentou o livro Orientalismo, e que eu fiquei absolutamente mobilizada, e daí pensar, a partir disso, numa exposição que olhasse para o Oriente Médio e trouxesse seus principais expoentes para aqui, foi a partir desse encontro com Ali. During my early years, I loved darkness. Especially during the fighting, I used to close the curtains in my room, turn off the lights and get under the bed covers. It was my way to create my survival environment, where nothing is necessary to me and everything could be invented. Então, o que é que você faz por aqui? Eu faço tudo aqui, eu trabalho aqui, eu vivo aqui, faço tudo por aqui. Sim, você trabalha com quem? Eu era diretor de cinema, cheguei a fazer alguns documentários, mas hoje eu faço filmagem caseira, por encomenda. Se chama Maquinima, são filmes feitos aqui dentro do Second Life. Eu filmo casamento no Second Life,
festa de aniversário, videobook. Na verdade, eu faço muito vídeo sobre as pessoas que querem ter um registro nessa vida daqui. Incrível, deve ser fascinante fazer isso aqui. Só é divertido quando eu tenho a sorte de pegar pessoas legais. Mas quando não, é chato pra caralho. Que ótimo, rapaz. Eu vou te contratar para fazer um documentário sobre mim. A última década, eu acho que é a mais distópica. Além de aprofundar as temáticas do Sul Global, acho que são mostras que desde 2000 a 2010 já tem um recorte curatorial, já tem eixos temáticos no título. E a última década volta ainda a aprofundar mais esse recorte do Panoramas do Sul. Então, as últimas 5 edições foram muito marcadas, por um lado, de aprofundar a distopia e, por outro, de encontrar caminhos possíveis através de outras culturas e de olhares que sempre estiveram no Brasil, mas que sempre foram negligenciados. A Biblioteca de Grifos é um projeto do Marcelo Mão, junto com a Nadantes, e juntos eles montaram essa exposição. São páginas dos livros da biblioteca pessoal do Wally Salomão que ele grifava, desenhava. É muito interessante ver de onde provém cada grifo, cada pedacinho. Tem muito do Otávio Paz, tem alguma coisa, tem muita coisa psicanalítica. Livros de literatura, livros teóricos, que o Wally escreveu neles. E a partir desses textos que ele escrevia, geraram poemas. Então, tem uma pequena sequência dele escrevendo na parte de trás dos livros assim, e o poema que foi gerado a partir dessas anotações. Tem uma biblioteca que a gente chamou de biblioteca ideal, que é constituída pela indicação de títulos de nós que trabalhamos na curadoria, mais os artistas. Sim, que é uma biblioteca em processo que vai sendo constituída ao longo da exposição. Sim, são maneiras de ativar e de criar uma curiosidade sobre esse universo que, enfim, precisa de uma manutenção, precisa, e para fazer sentido, precisa da participação das pessoas. E os troféus. Todos sim. Os troféus. Tem também uma coleção dos troféus. Dos troféus. Porque tem essa tradição no Vídeo Brasil de convidar artistas para produzirem os troféus. Então, toda a série está em exposição agora. Já Tunga, Rosângela Renault, Érica Versuti, Raquel Garbelotti, artistas importantes que desenvolveram os troféus. A história do Vídeo Brasil foi um lugar facilitador para o entendimento e para criar essa narrativa. Mas essas histórias, o que acontece nos 40 anos de existência do Vídeo Brasil, na política brasileira, na política internacional, você tem uma evolução do lugar do vídeo até chegar a esse momento que a gente está, mas ela é resultado de uma pesquisa continuada, que essa é a obsessão do Vídeo Brasil como instituição. O que mantém, eu acho, o Vídeo Brasil e que coloca ele nesse lugar é uma coisa que parece com a própria matéria que constitui o Vídeo Brasil, que é a imagem eletrônica, o vídeo e a imagem em movimento. É sempre inquieto, nunca para. Ele nunca é um evento do mesmo formato, ele nunca está do mesmo jeito, e sempre com uma antena muito ligada. Uma antena ligada no Sul e uma antena ligada na questão política, sempre. É uma trajetória que praticamente se confunde com a própria história do vídeo no Brasil. É um período grande da história do vídeo do Brasil, é a história do Vídeo Brasil. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de ser pra poder descansar.
Música